Hoje, dia 22 de maio de 2018, terça-feira. Confira agora as manchetes dessa edição. Manifestação continua na GO 060. Motoristas de caminhão dizem que não vão abandonar a pista enquanto não houver solução para o problema. Futebol, Iporá Esporte Clube se prepara com afinco para o compromisso do final de semana, mesmo já classificado. Jogos estudantis, Iporá espera receber mais de 3.000 estudantes no próximo mês. E uma conversa com o major da reserva do Exército, Vitor Hugo, que fala sobre o trabalho político na nossa região. Essas e outras notícias agora para você aqui na Rio Claro AM Felicidade FM. A apresentação é de Pedro Cláudio. Operadores de áudio Paulo Telesse e Romildo Silva. Trabalhos técnicos de Wender Gomes. Jornal Rádio Cidadania. Ética na notícia. São 5 horas e 7 minutos. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, prevê para amanhã tempo parcialmente nublado a nublado, temperatura estável, a máxima de 32 e a mínima de 13 graus. Olha, as rádios Rio Claro AM e Felicidade FM recebem no dia de hoje, nós estamos recebendo aqui nos estúdios, o major da reserva do Exército, Vitor Hugo. Atualmente ele é consultor legislativo, servidor aprovado em concurso público da Câmara dos Deputados e trabalha na área de defesa nacional e segurança pública. É também advogado. E, ao longo dos trabalhos na Câmara, dedicou-se muitos projetos para buscar regulamentar as ações contra terroristas em território nacional. E é com ele que nós vamos falar no dia de hoje, já que ele é pré-candidato a deputado federal aqui por Goiás. Embora ele não seja goiano, mas a esposa dele é goiana, lá de Anápolis, e ele está aqui na rádio Rio Claro e Felicidade para falar um pouco sobre o seu trabalho. Major, bom dia, boa tarde. Muito boa tarde, Pedro Cláudio. Queria cumprimentar todos os seus ouvintes aqui da Rio Claro FM, Rio Claro AM, da Felicidade FM. Cumprimentar também o Romildo Silva, que está aqui com a gente, o Paulo Telesse, o Edivaldo Lopes, que é o meu grande amigo aqui de Iporá, que sempre me traz aqui a região. Dizer que estou à disposição aí para conversar sobre os assuntos, né, da região. Eu passei agora, estive hoje de manhã lá em São Luís de Montes Belos, ontem fui a Palmeiras de Goiás e estou aprofundando os conhecimentos para poder, né, tentar, num possível mandato no ano que vem, contribuir ainda mais para Goiás e para o Brasil. Mas olha como é que estão os trabalhos, as articulações aí, as composições, como é que o senhor está trabalhando isso? Bom, aqui no estado, o presidente do PSL, que é o nosso partido, né, o partido do Jair Bolsonaro no país, que tem crescido muito nas pesquisas, tanto aqui em Goiás, de modo muito particular em Goiás, mas também em todo o Brasil. O presidente é o delegado Valdir, que também foi o deputado federal mais bem votado na história de Goiás. E eu estou junto com o delegado Valdir e com o Bolsonaro trabalhando para que o PSL eleja o máximo possível de deputados federais e de deputados estaduais para que dê sustentação a um futuro governo aí do futuro nosso, né, nós queremos que seja assim, nosso futuro presidente Jair Bolsonaro, tendo em vista que ele vai enfrentar desafios muito grandes para reverter esse quadro de corrupção sistêmica que nós vivemos no país, onde os parlamentares praticamente gostam de colocar o executivo em xeque e ter o executivo como refém. E isso é o que o Jair Bolsonaro tem dito que não vai fazer, e para que ele tenha sustentabilidade, para que ele tenha governabilidade, né, é necessário que seja construído um parlamento aos moldes do que ele é, um político honesto, né, um parlamento então honesto, identificado com as necessidades do país verdadeiramente, e com o bem coletivo e com o bem do país. Então nós estamos fazendo essas articulações, né, o PSL aqui em Goiás tende a caminhar junto com o Ronaldo Caiado, que também está muito bem nas pesquisas, com mais de 40% de intenção de votos. Então, nós, né, gostaríamos que Jair Bolsonaro e Ronaldo Caiado ganhassem logo no primeiro turno, para que a gente tivesse um alinhamento ideológico entre os dois,
nós sabemos que eles não são do mesmo partido, mas pelo menos ideologicamente falando, eles estão muito próximos. Agora, Major, o senhor é militar, o Jair Bolsonaro também é militar. Existe aí, né, no noticiário nacional, diversas questões, né, que são temerosas ao golpe militar que aconteceu, né, em 65, né, 62, né, o golpe militar no Brasil, né, e isso vocês vão trabalhar. Como é que pretende trabalhar isso, lidar com essa situação numa possível campanha? Pedro, eu respeito muito a sua opinião. Assim, eu não costumo classificar o movimento que houve em 64, na verdade, 64, como um golpe, porque houve uma articulação política de civis e militares naquele momento. Se a gente for ver os editoriais do Globo, por exemplo, naquele momento, a própria imprensa pedia, a OAB aprovou. E se seguiu um movimento que impediu que o Brasil se tornasse Cuba, uma Venezuela. Hoje nós vemos tantos venezuelanos cruzando a fronteira para o nosso país. Então, o que os militares fizeram naquele momento foi impedir que o Brasil se transformasse numa ditadura comunista. Mas, de qualquer forma, o quadro político que nós vivemos hoje é completamente diferente. Então, na minha visão, não há qualquer possibilidade de haver uma ruptura democrática como houve naquele momento. Então, os militares que, como eu, da reserva ou da ativa, se articulam para serem pré-candidatos e se candidatarem a partir de julho e agosto, tem os ideais mais democráticos possíveis. A minha ideia, o meu sonho é que o maior número possível de militares vençam nas urnas, debatam com a sociedade, debatam com seus oponentes políticos, porque é a partir da oposição de ideias que nós construímos as melhores soluções. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com 71 pré-candidatos militares em Brasília, liderados por muitos generais de expressão no país, como o general Heleno, o general Paulo Chagas, o general Cupertino, lá de Minas Gerais, todos eles que foram, inclusive, meus comandantes, quando eu era cadete ou tenente-capitão, e eu fiquei muito feliz de participar desse movimento, todos convergindo para apoio de uma pré-candidatura do Jair Bolsonaro. Então, ninguém precisa ter qualquer tipo de preocupação. A ideia dos pré-candidatos militares é contribuir para o debate, apresentando seus nomes, já que, se nós formos verificar no Congresso Nacional hoje, 1/3 dos parlamentares são denunciados, delatados ou réus, ou condenados. Então, é preciso que haja, que as pessoas de bem se voluntariem. Eu nunca fui político, nunca. A primeira vez que eu entrei no partido político na minha vida foi esse ano, depois que eu tomei a decisão de dar a cara a tapa. E tem sido um processo doloroso, porque eu nunca fui político, tenho 40 anos de idade, fiquei 21 anos no Exército Brasileiro, e toda vez que eu falo para alguém que eu quero ser político, as pessoas já olham para mim com desconfiança. Mas eu imagino que isso é um reflexo, na verdade, do que uma parte considerável dos políticos brasileiros fizeram ao longo do tempo, que é se envolver com corrupção, mas pela minha formação moral da minha família e também o tempo que eu passei no Exército e a proximidade com o Jair Bolsonaro, eu faço parte do PSL nacional, a minha intenção e o meu objetivo, eu não entraria para a política se não fosse para me dedicar especificamente para a construção de soluções positivas para o bem e de modo especial para o povo goiano. Como você muito bem ressaltou, embora eu não seja goiano, dá para perceber pelo meu sotaque, mas eu casei aqui, meu filho é goiano, eu escolhi que ele fosse goiano, eu servi a maior parte do tempo da minha carreira aqui em Goiás, e o estado onde eu morei mais tempo na vida, porque eu morei em diversos estados, foi aqui. Morei muito tempo em Goiânia, morei algum tempo em Lusiânia, no entorno de Brasília, então eu tenho, mesmo não tendo sotaque, eu tenho um apego muito grande a Goiás. Major, muito obrigado, senhor, pela visita, que mais uma vez, a segunda vez que o senhor vem aqui nos estúdios da Rádio Rio Claro, Espero que, caso se concretize a candidatura e seja eleito, que o senhor volte aqui muitas vezes também para conversar com a população da cidade de Porá. Pedro, eu que agradeço, e se Deus permitir, voltarei várias vezes, inclusive para prestar contas e para ser cobrado, que eu acho que o político tem que fazer isso. Muito obrigado, viu, Pedro? Um grande abraço para os seus ouvintes. Obrigado, conversamos aí com o Major Vitor Hugo, que é pré-candidato a deputado federal. E agora vamos para a grande movimentação que está acontecendo na GeoZ